Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, um bom começo de semana. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, por favor ativem o sininho e peço a gentileza de todos para se inscrever no canal alternativo. O link deixarei fixado nos comentários e na descrição deste vídeo. Meus amigos, sem demoras, neste vídeo vamos falar sobre a reunião que está acontecendo lá em São Januário com o Sindicato dos Funcionários e o Vasco da Gama com relação àquela demissão em massa de 186 funcionários. Vamos falar muito aí sobre a Taça Rio. Está definido aí o adversário do Vasco, os jogos aí também com as datas e horários marcados. Vamos falar aí sobre a situação da FIFA no que tangencia a partida do Internacional, que a gente pode ter uma decisão nesta semana com relação a isto. E vamos falar, obviamente, aqui sobre a ação dos Templários. Essa semana a gente deve ter novidades, mais andamentos nesta ação e os investidores estão esperando aí para poder injetar dinheiro no Vasco da Gama. Bom, com relação à reunião entre funcionários e Vasco da Gama, que o Sindiclubes está intermediando. Hoje está tendo aí uma reunião em São Januário para ver se os funcionários vão aceitar a proposta de parcelamento do Vasco da Gama. Para esta reunião acontecer, precisa ter um quórum aí de pelo menos 100 funcionários participando. Lembrando que o Vasco aí no mês de abril mandou 186 funcionários embora, não fez as decisões. Particularmente acho difícil de ter acordo com alguns funcionários aí, até porque a proposta do Vasco foi aí de 33 vezes para aqueles que têm um salário alto a receber. Ou seja, esses funcionários iriam terminar de receber em 2023. Bom, com relação à situação da Taça Rio, definida aí as finais, o Vasco vai pegar o Botafogo que venceu ontem a equipe do Nova Iguaçu. O primeiro jogo acontece no sábado, dia 16 de maio, às 11h05 da manhã, no estádio Newton Santos, e o Vasco decide a parada no dia 22 de maio em São Januário às 15 horas. Foi o que restou para o Vasco da Gama aí, o prêmio de consolação, que pelo menos está valendo aí R$ 1 milhão. Mais importante do que vencer a Taça Rio, que não acrescenta nada à história do Vasco da Gama, é o Vasco da Gama preparar a equipe aí para a sequência do ano aí, visando a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 29 contra o Operário, a princípio, porque está sob júdice, e também aí na Copa do Brasil, onde no mês de junho a gente enfrentará a equipe do Boa Vista, no dia 1º de junho. Bom, meus amigos, espero que o Marcelo Cabo consiga aí resolver os problemas defensivos aí do Vasco da Gama. E para falar dessa situação sob júdice aí, a partida entre Vasco da Gama e Internacional, o Vasco da Gama não conseguiu êxito no STJD, assim como na Justiça Comum os torcedores não conseguiram. Então alguns torcedores do Vasco da Gama juntaram documentações e levaram para a FIFA explicando tudo o que aconteceu aí.
o VAR estava descalibrado, houve um erro aí de direito e essa situação está sendo avaliada pela FIFA, a qual a gente deverá ter uma resposta a qualquer momento sobre isso. Como a situação envolve a FIFA, pode haver sim uma reviravolta nesta semana no que tangencia a permanência do Vasco da Gama na Série B ou até mesmo para disputar a Série A. Bom, pelo menos há uma grande possibilidade do Vasco da Gama ser indenizado diante de tudo que ocorreu aí. Bom, meus amigos, com relação à ação dos Templários, está afunilando. Esta semana a gente vai ter aí alguns andamentos com certeza. Espero que a gente tenha aí um acórdão em definitivo aí do Dr. Camilo Rulieri para que o Dr. Paulo Roberto Correia possa dar a sentença em primeiro grau. Lembrando que existe um agravo de instrumento para ser julgado e um agravo de regimento interno, perfeito? E os investidores, meus amigos, estão aí esperando para poder entrar no Vasco da Gama. Empresas fortes aí que aguardam toda essa situação na justiça. Jogadores aí que vão mudar o cenário do Vasco da Gama este ano aí, estão sendo aí guardados aí as 7 chaves e a gente espera para que isso seja efetivamente resolvido o mais rápido possível, porque enquanto se comemora Pix, enquanto Salgado pediu Pix na Rede Globo, por exemplo, enquanto a gente vê aí o Vitor Roma comemorando aí 79 mil contas abertas aí no BMG, a gente tem muito mais para o Vasco da Gama, né? A gente está falando aqui de uma carta de intenções aí de 400 milhões de euros de empresa aérea patrocinando o Vasco da Gama, de novo fornecedor de material esportivo, novos atletas aí que querem vir para o Vasco da Gama, atletas aí de nível internacional que conhecem a história do Vasco e querem fazer parte aí desta história. Tudo isso aí dependendo aí da justiça. Espero que essa semana aí o Camilo Rulieri possa pelo menos julgar aí o agravo de instrumento para que essa liminar venha cair e o Levin venha a assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Portanto, meus amigos, é uma semana decisiva para o Vasco da Gama. Ou, através de uma decisão ruim, a gente vai ver aí o Vasco aí nas migalhas, ou a gente pode ver o Vasco da Gama aí nas cabeças novamente. Bom, essas eram as notícias que eu gostaria de passar para vocês, com meu ponto de vista. Coloquem aí nos comentários se vocês concordam ou não. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco e estamos juntos. Valeu, abraço.